Meu querido ouvinte e amigo, a paz do Senhor. Hoje eu quero dedicar esse vídeo para responder algumas perguntas que geralmente são levantadas pela maioria dos ateus. E se você tiver também alguma pergunta e se você quiser deixar no comentário do vídeo, você pode ficar à vontade que nós estaremos trazendo as respostas. Quero também deixar aqui bem claro que a Bíblia ela não é um livro que tem respostas para todas as perguntas. Existem coisas que Deus ele quis revelar e existem coisas que Deus ele não quis revelar. Isso daí é natural. Deus ele é soberano, está acima de todas as coisas e ele tem o poder para fazer isso. Então não cabe a nós questionar por que Deus ele tem resposta para algumas coisas e outras não. No livro de Deuteronômios, no capítulo 29, no versículo 29, diz: as coisas ocultas são para Deus e as reveladas para nós e nossos filhos. Mais uma coisa também eu quero deixar aqui, é que a Bíblia ela não é um livro que tem todas as respostas. A Bíblia ela é o conhecimento necessário para conduzir o homem à salvação. Ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que geralmente é feita, é levantada pela maioria dos ateus ou pelas pessoas céticas é: Deus existe? E se existe, qual é a prova científica que comprove a existência de Deus? Bom, a resposta é simples. Deus, ele existe. Agora, não se pode provar a existência de Deus através do método científico experimental. A ciência até hoje ela se dedicou e ela conseguiu comprovar experiências, fenômenos, fatos e coisas naturais. A ciência nunca vai conseguir provar a existência de Deus, porque Deus não é um ser natural. Deus ele é um ser sobrenatural. Por isso que a ciência nunca vai conseguir comprovar a existência de Deus. Agora, existem evidências da existência de Deus. Deus ele pode ser evidenciado, a gente pode sustentar, argumentar a existência de Deus através do discurso filosófico. O ser humano ele é concebido em uma sociedade e ele se depara com coisas e seres das quais ele não é responsável porque elas existem. Então, quem as criou? Quem as formou? Como elas surgiram? Então, olha só esse texto. Primeira Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, diz o seguinte: o que de Deus se pode conhecer, entre eles é manifesto, ou seja, entre os homens, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem e podem ser percebidos através das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, inexcusáveis. Ou seja, o que é que isso quer dizer? O universo, os planetas, a Terra, os animais, a natureza, o ser humano são as evidências da existência de Deus. O ser humano é a natureza, o universo. Quem as criou, quem as formou, o ser humano não é responsável porque elas existem. Então, essas são as maiores evidências da existência de Deus. A segunda pergunta é: se Deus existe, quem criou Deus? Bom, essa resposta ela é até um pouco simples de explicar, porém difícil para algumas pessoas aceitarem. A verdade é que Deus ele não foi criado. Deus ele sempre existiu. Deus, um dos atributos da natureza divina é que Deus ele é eterno. Eterno é tudo aquilo que não tem início e não tem fim. E Deus ele é eterno. O raciocínio e a lógica humana nos faz entender que tudo tem início e tem fim. Tudo que existe tem início e tem um fim. Nós pegamos essa lógica e esse raciocínio de uma mente limitada, que é a mente humana, e queremos atribuir a Deus. Se Deus existe, é porque Deus tem que ter um início e tem que ter um fim. Então, se Deus existe, quem criou Deus? Deus ele criou
todas as coisas que existem, o ser humano, a terra, o universo, os seres angelicais, tudo foi Deus que criou. E isso caracteriza Deus como Criador. E por que Deus ele não foi criado? Porque Deus não é criatura. Deus ele é Criador. E todo Criador tem que ser, no mínimo, superior à criatura. E Deus ele não é nem inferior e nem igual. Deus ele é inigualável em poder, em glória e santidade. E isso faz dele um ser soberano. Por isso que Deus sempre existiu. A terceira pergunta é: se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Bom, Deus ele não criou o ser humano para que ele vivesse uma vida de sofrimento. Deus ele não criou o ser humano com o objetivo dele vir a sofrer. Você pode ver isso nos primeiros capítulos da Bíblia, do livro do Gênesis. Nos primeiros capítulos, quando Deus ele cria o homem, a mulher, o jardim, prepara todo um lugar, um paraíso para que o homem vivesse, lá a Bíblia não narra nenhuma espécie de sofrimento. O sofrimento ele é, na verdade, a consequência da desobediência e do pecado do homem. Foi a partir de que o homem ele pecou, daí a terra mudou, o homem ele mudou, a mulher mudou até a sua forma de gerar filhos, ela teve agora que gerar com dores, a terra ela mudou, então várias coisas mudaram, o homem ele foi expulso daquele lugar de privilégio que era o Jardim do Éden, então o sofrimento ele veio como consequência do pecado e da desobediência do homem. Eu não posso querer pegar a consequência dos meus atos e atribuir a Deus. A consequência dos meus atos, ela vem e ela é oriunda das minhas ações. Eu não posso querer responsabilizar Deus pelos meus atos. Deus, ele fez o homem como consequência do seu pecado é que ele veio a sofrer. E tanto é que não foi o objetivo de Deus criar o homem para que ele sofresse, que ele promete no livro do Apocalipse, no versículo 21, no versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro, porque as primeiras coisas já passaram. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.